pessoal, vamos iniciar aqui a apresentação de todo esse trabalho aí que vocês já bem conhecem, né? Então, o trabalho é a análise da ocorrência do ruído de squeal nos principais freios a tambor automobilísticos, utilizando o método de elementos finitos e alto-valores e alto-vetores complexos. Certo? Então, vamos começar. Bom, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de ver o contexto de tudo isso, né? E basicamente, o que a gente pode subtrair do contexto? O ruído de freio, ele nasceu com o freio, né? Lá no começo do século XX, o automóvel ele era basicamente a evolução de uma carruagem e descobriu-se que havia necessidade de pará-lo, né? E descobriu-se da pior forma, que foi com o primeiro acidente automobilístico, que foi a 10 km por hora. Enfim, criaram o freio, né? E ele foi evoluindo no tempo, surgiram os primeiros auxílios e os primeiros componentes ali pela década de 20, né? 20 anos depois, nos anos 40, a gente já tinha uma padronização, ou seja, a gente já sabia o que o automóvel precisava num sistema de freio e suas peculiaridades, certo? E em 1960, a gente já sabia do impacto desse freio na população, porque os primeiros trabalhos de estudo de ruídos devido aos automóveis começaram na década de 20. Então, em 60, isso já era muito conhecido. Nos anos 80, surgiram as normas e foi aí que a gente teve, mais precisamente, o verdadeiro baque, do verdadeiro ruído que esses freios traziam, porque os motores começavam a cair de ruído e sobrava freios e pneus, né? Enfim, e no ano 2000 a gente já conhecia todos esses ruídos, a gente já sabia os tipos e a gente já sabia as soluções que eram propostas, né? Então, essa foi a linha do tempo desse problema, certo? E já que a gente descobriu isso dos anos 2000 em diante, né, o que se descobriu? A gente descobriu o espectro de frequência desse problema, né? O problema do squeal, né, que é um desses ruídos e que é o ruído foco desse trabalho, ele começa com pouca frequência mesmo. Ele começa de 500 Hz e ele vai até 20 mil. Existem alguns autores que creem em 16 mil Hz, que até ali você pode dizer que é squeal, mas isso fica essa disputa de consenso de 16 e 20 mil Hz, né? Mas eu só coloquei essa faixa de trabalho porque eu identifiquei durante toda a pesquisa que o problema nos automóveis está aqui concentrado. Eu tenho 500 Hz, eu tenho influência muito grande dos componentes por causa da ressonância, né, deles com chassi e carroceria, e essa ressonância fica ainda maior quando sobe para 1000 Hz, né? Mas aí depois, subindo para 2000 Hz, acontece um que eu chamo de transição, né? O problema sai um pouco desse campo da ressonância e começa ali para ter o que? Indícios de acoplamento dos modos instáveis entre os componentes dos freios. Então, a parte de suspensão, de chassi, já não faz tanta diferença ali, né? E aí a gente entra nos 3000 Hz, que é onde o que acontece? Onde eu tenho muita deformação dos componentes dos freios, principalmente aqueles que estão em contato, como lonas, né? E o próprio tambor de freio, né? Então a gente vê aí, começa a identificar as primeiras influências de material, as primeiras influências do material, né, na capacidade de absorver vibrações. E aí a gente entra do âmbito que eu chamo de alta frequência, né? Por quê? Porque no âmbito automobilístico, essa frequência de 4000 em diante é aquela frequência muito nociva pro homem, pro ser humano, porque é aquela que é mais perturbadora, né? E aí a gente tem o que? Uma influência grande, a transição de influência das sapatas para o tambor. O tambor ele passa a ser mais influente, né? E aí a gente tem o que? Muitos esforços de tração nesses componentes, certo? Muita deformação no tambor, e aí a gente observa como essa parte de material ela é importante. Isso já é um indício, certo?
E aí, para a gente entender o squeal, né, agora que a gente sabe o espectro dele, a gente precisa entender os mecanismos. Né? É, é interessante o estudo do squeal porque você encontra muitos nomes, muitas nomenclaturas do que realmente motivam ele a acontecer, mas quando você condensa tudo isso, você encontra esses três e você encontra que você percebe que os outros nomes eles estão ao redor disso aí. Então eu decidi condensar isso em três mecanismos principais. Né? Eu decidi colocar o stick slip, que é um mecanismo que eu estou estudando também mais detalhadamente. Tem o spread slip e tem o acoplamento modal. Quando é que o squeal ocorre? O squeal ocorre quando esses três, ou pelo menos dois deles, sendo um o que eu coloquei como gatilho, quando esses dois ou três ocorrem, certo? Eu não posso ter o squeal se só um ocorre. Eu preciso ter que os três ocorrem. Por quê? Porque no caso do acoplamento modal, eu tenho os modos acoplando, mas eu preciso de um estalo, um gatilho para o sistema começar a vibrar. Né? E aí a gente tem no stick slipping a influência de coeficiente de atrito, a diferença entre esses coeficientes de atrito, a gente tem a influência da temperatura, que influencia nos coeficientes de atrito. A gente tem Sprague Slip, que é um mecanismo muito ligado assim, à área de contato, a área da seção transversal dos componentes em contato, né? Logo, distribuição de pressão. E também ele tem uma relação muito forte com a relação negativa entre o coeficiente de atrito e a velocidade de deslizamento. Então, se a gente perceber aí, a gente tem muito de material e a gente tem muito também do operacional do freio, que é esse lance da velocidade, da redução. E aí a gente tem um acoplamento modal, que está muito conectado a modo de elasticidade, frequência natural, separação. Separação o quê? A separação dos modos. Né? E o coeficiente de atrito. E isso é muito material, isso é muito assim, características do ferro fundido cinzento, né? Do quanto ele tem de grafita, da capacidade de amortecer. Né? Então isso tudo aqui já dá indícios que o squeal está muito ligado à capacidade que o material tem de suportar aquela demanda durante o funcionamento. Certo? Então eu decidi que 4 análises seriam feitas no meu trabalho. Primeiro, uma análise não linear com um tambor estático e sendo acionado, certo? E aí, por que eu fiz essa análise? Para identificar o primeiro impacto da operação, o primeiro impacto da operação do freio, né, nos componentes. Né? Depois a gente vai exportar esses dados para uma análise modal. Né? E essa análise vai extrair os autovalores e os autovetores do sistema de um freio não amortecido. Aqui a gente não contou com amortecimento, certo? Assim, dos componentes. E depois a gente vai pegar esses autovalores extraídos e a gente vai analisar, certo? E a gente vai... isso é uma análise separada que eu vou olhar, assim, o que é que eu tenho de vibração, quais são os meus espectros. E por fim a gente vai pegar todos esses parâmetros fornecidos pelos autovalores e autovetores para analisar a instabilidade do sistema em relação à variação dos parâmetros de materiais que eu vou estabelecer mais na frente. Certo? Então, eu tenho aqui as minhas configurações das análises. Né? Eu tenho o desenho por CAD, né? Que eu fiz eu desenhei 3 tambores de freios baseados em modelos reais. Se eu não me engano, o dos freios automotivos é baseado em um carro compacto. E eu tenho um freio pesado de ônibus e caminhão. Certo? Eu incluí os parâmetros de material nesse CAD dentro do software utilizado. Né? Eles foram tabelados de acordo com referências, só que eu tabelei ele em uma faixa de valores para eu estudar a influência da variação desses valores, certo? E a gente considera esses materiais isotrópicos. O que é isso? Eles não vão variar no tempo suas características, a priori, só para a gente facilitar o cálculo. Né? E aí a gente passa para a análise estrutural estática, certo? Que é o que? O acionamento do freio com 100 kN em cada sapata. Eu configuro as peças móveis, ressalta-se tambor e sapatas com suporte cilíndrico,
certo? O que seria isso? Eu vou travar essas peças para translação geral, mas vou permitir que ela rotacione em torno apenas do próprio eixo, certo? O mesmo valendo para sapatas e cubo de roda. Ah, por que o cubo de roda? Porque no CAD que foi feito desse trabalho, os tambores estão fixados no cubo de roda. Eu poderia ter feito isso de uma outra forma, com o tambor já englobando o cubo de roda, como é convencional hoje também na indústria, né? E eu configurei uma situação de arrasto. O que é isso, a situação de arrasto? É o acionamento do freio enquanto o tambor está girando, certo? É como se eu estivesse segurando o carro numa situação de emergência. E aí, por fim, a análise estrutural vai me entregar o estado de tensão do sistema para ser utilizado na próxima análise, que é a análise modal. E a análise modal, eu vou configurar essa situação de arrasto, né? Eu vou dar 20 radianes por segundo no tambor, que é a sua velocidade, que dá aí cerca de 80, 100 km por hora, dependendo do raio da roda, né? E eu vou extrair os autovalores complexos eu vou tentar puxar o máximo de modos que eu puder, mas vou analisar os 100 primeiros para não ficar uma análise um pouco assim, com um range muito grande, uma faixa muito grande de valores. Certo? Meu equacionamento base, a equação do movimento tradicional, certo? Com o sistema desacoplado, eu fiz questão de ressaltar essa equação aqui, principalmente por causa dessas matrizes de rigidez e rigidez de contato. Elas são muito importantes no resultado desse trabalho, certo? A gente percebe que quando tem o sistema acoplado, a gente tem uma pequena mudança da equação, contabilizando o que? Pressão, distribuição de pressão ao longo do freio, certo? E ainda assim a rigidez de contato, que está conectada ao que? Às características da lona e às características do tambor, certo? E aí eu venho para a minha dinâmica, certo? E aí eu faço algumas considerações. Eu não tenho amortecimento, então percebo que o termo C que está aqui já não está mais, certo? E eu tenho velocidade agora, certo? Eu tenho, e aí no fim, certo? Dessas considerações com velocidade, sem amortecimento, a minha equação vai retornar isso aqui: uma rigidez não simétrica, certo? A matriz de massa, certo? Com a aceleração do nodo, né? Do nó, e a minha rigidez não simétrica com o deslocamento do nó e a força de frenagem, certo? É importante, eu ressalto aqui, faço questão de ressaltar a rigidez de contato, porque ela tem base no nosso resultado, certo? E a gente começa nossa análise. A análise estática, o que ela mostra? Ela vai mostrar o estado de tensão, certo? Em todas as peças. Mas o que a gente está interessado mesmo é na rigidez, no contato, na distribuição de pressão. E o que a gente vê aqui é que, embora eu tenha uma malha padrão, não tenho uma malha tão refinada, certo? Eu tenho características de pressão notadas em qualquer sistema de freio a tambor, o que seria concentração de pressão nas extremidades, próximas às zonas de atuação, certo? Como você vê, está sempre nas extremidades da lona. Aqui é a minha posição angular, no eixo X e no eixo Y é a pressão obtida. Então a gente sempre tem aumento de pressão nas extremidades, ou seja, próximo ao ponto de pivotamento da sapata e próximo ao ponto de acionamento da sapata. E é assim que acontece o contato no tambor estático. Esses são os casos para os 3 freios. Nota-se, a maior pressão é obtida no freio simplex, que é o freio mais simples que tem de veículos pequenos, certo? E a menor é obtida no freio a tambor pesado. O que isso quer dizer, a gente vai verificar mais na frente. Aí eu vou exportar esses dados para minha análise modal, vou deixar que o software faça esses cálculos e vou extrair os autovalores. Quando eu extrair os autovalores, eu já posso fazer uma pré-análise antes de passar para a grande comparação da análise de sensibilidade. O que é que eu faço? Eu vejo o que é que eu tenho de parte real, certo? E o que é que eu tenho de parte imaginária, certo? Então a gente viu aqui, esses são os 2 freios de veículos leves, utilizados em veículos compactos. A gente vê o que? Não há uma densidade modal muito grande, mas a gente vê valores, pequenos pontos instáveis, em torno de 5.000 e 3.000 Hz. Ou seja, aquela zona que a gente viu lá no começo, que ela é muito perturbadora,
ou seja, eu tenho pontos instáveis aí. Seria aqui o local de trabalho, eliminar isso, certo? Porque, de certa forma, esse trabalho busca a identificação, certo? A variação dos materiais para eu poder minimizar isso. Existem outras ações também que podem ser feitas, certo? Aí eu tenho aqui do lado esse outro gráfico que é o que eu chamo de índice de ruído, certo? O que é o índice de ruído? Eu vou pegar esses altos valores, certo? E vou fazer um quociente deles, do alto valor da parte real com a parte imaginária. Eu deixei a equação no texto, no TCC, né? E aí eu vou ter um índice, certo? Um índice em hertz, em percentual, perdão. E a partir desse valor eu vou ver o quão provável daquele modo instável dele se tornar um squeal ruidoso. E aí aqui eu vejo, eu tenho 1,5% e eu tenho aqui 1,5% e no duplex eu tenho 1,7%. Nota-se, parecem valores pequenos, mas no geral a bibliografia mostra que os veículos, esses freios leves, eles situam-se entre 1,5% e 3%. Então a gente tem um valor dentro do que está obtido, certo? Ou seja, eu tenho aqui pontos em zonas muito prejudiciais que mostram grande possibilidade de entrar em ruído. E aí eu tenho o caso mais sério, que é o caso do freio pesado, certo? Aqui eu tenho grande população modal, principalmente em torno de alta frequência, altíssima frequência, né? Acima de 5.000 Hz, certo? 5.000 é o que eu vejo para a área automobilística. Eu vejo também que tem bem mais modos instáveis em relação aos freios compactos, mas a grande população dele está aqui em 20.000. O que é que eu posso dizer disso aqui, certo? Só salientando, os valores do índice de ruído são baixos na faixa menor, entre 0 e 5.000 Hz. Eu tenho aí de 1,2, de 0,5 a 1,2 para esses modos produzidos aqui, certo? Isso mostra que o freio, embora ele não tenha uma grande tendência a fazer barulho, ele acaba tendo mais oportunidade por causa dele ter mais modos instáveis, certo? Isso aqui mostra um pouco a situação que a gente vê e a gente escuta muito em parada de ônibus, certo? Então, na desmodal, essa é a primeira cara, ou seja, a gente já sabe que vai vir ruído daí. E aí eu vou fazer a minha análise de sensibilidade e eu estabeleço 3 objetivos importantes, certo? O que é que eu quero desse trabalho? Eu quero maximizar minha primeira frequência instável. Para quê? Certo? Ou seja, eu quero distanciar a minha frequência natural da frequência instável. Se eu conseguir fazer isso, a chance de eu obter um squeal é menor, porque uma das características do squeal é que ele quase sempre ocorre do acoplamento da frequência instável com a frequência natural dos componentes. Então, se eu conseguir isso aí, eu já estou reduzindo a chance. Segundo, minimizar o alto valor. O alto valor é a intensidade da vibração. Se eu minimizo o alto valor, por mais que eu tenha vibração, elas podem não ser tão intensas. Então, eu posso abafar isso aí, eu posso amortecer, certo? E 3, minimizar o total de modos instáveis, certo? Que é o que? Eu vou reduzir a oportunidade de vibrar, eu vou reduzir a quantidade de modos que podem vibrar, certo? Esse é o objetivo da comparação que a gente vai ver agora. Eu vou pegar para cada freio, eu vou comparar 2 parâmetros relacionados ao material, o módulo de Young, o coeficiente de atrito e cada parâmetro de instabilidade, que é o que? A primeira frequência estável, o máximo alto valor e o total de modos. Então vamos lá, certo? Então tenho aqui o primeiro caso por freio simplex, certo? A comparação com o módulo de Young e coeficiente de atrito, certo? Eu tenho esses 3 casos aqui. Primeira frequência da esquerda para a direita nas figuras, primeira frequência estável, máximo alto valor e total de modos, certo? Primeira frequência eu quero o máximo, então eu vou sempre focar na minha zona vermelha, certo? E nos outros valores eu quero o mínimo, então eu vou focar na zona azul, entendido? Então eu faço um compilado desses valores e eu tenho o que eu tenho aqui na tabela. Valores de
de módulo de Young compatíveis com o que se vê na indústria, mas o mais interessante mesmo é os valores de coeficiente de atrito, girando entre 0,35 e 0,4, certo? E aí eu consigo aumentar para esse freio, eu consigo deixar ele com um máximo de 3.750 Hz, um alto valor de 220, nota-se esse valor muito alto, certo? Para um freio compacto, e 11 oportunidades de vibrar, ou seja, 11 modos instáveis, certo? Esse é o melhor caso, ou seja, eu vou configurar o meu material para eu ter essa frequência instável aqui, certo? Acima de 3.650 Hz, ou seja, 3.750, eu vou trabalhar com o máximo alto valor de 220, que é o menor valor obtido aqui na zona azul do gráfico aqui, e o total de modos instáveis. Eu vou trabalhar aqui no azul, onde o que eu tenho 11 modos. Então vai ser assim para todos os valores, certo? Para esse mesmo freio leve simplex, certo? Eu tenho o que é o modo. Eu tenho agora módulo de Young da sapata, coeficiente de atrito, parâmetros de instabilidade. Por que eu estou relacionando coeficiente de atrito com todos? Porque eu quero também ver o impacto da deformação desses componentes no coeficiente de atrito, porque eu sei que se eles deformam muito, eles alteram o contato. Então a gente tem que estar de olho no coeficiente de atrito, certo? Sapatas, que a gente vê uma grande disparidade entre os valores que eu preciso para manter minha máxima frequência, ou seja, esse gráfico aqui, primeiro gráfico da esquerda para a direita no topo, e os outros dois na zona azul. Eu vejo uma grande disparidade. Por quê? Porque eu preciso de valores intermediários da faixa de valores que eu estipulei, entre 1.33 e 45, e eu preciso, para o total de modos estáveis, eu preciso de uma sapata muito rígida. Então aí a gente já vai fazer o que? Trabalhar com compromisso. Agora para o tambor, que é também algo que a gente tem um foco muito grande, certo? O que a gente vê? Novamente uma situação complicada. Eu tenho que trabalhar também no tambor com compromissos, certo? Eu tenho aqui o meu objetivo, a zona vermelha, máximo de frequência, o mínimo de intensidade de alto valor e o mínimo de números de modos, certo? Então eu tenho que, para eu obter o máximo de um, eu vou acabar prejudicando o outro. Então eu vou ter que trabalhar de novo com compromisso. Como eu vejo isso? Quando eu vejo aqui que para eu atingir o menor número de modos instáveis, eu preciso de um alto módulo de Young, de um alto módulo de elasticidade para a minha faixa. Isso aqui é os limites da minha faixa. Isso aqui está no meio, certo? Mas nota-se coeficiente de atrito sempre entre 0,30 e 0,4. Isso já é um sinal. Agora vamos para o freio duplex. E aqui a gente vai ver o que? Mesma coisa, certo? Eu tenho da esquerda para a direita a correlação dos materiais com parâmetros de instabilidade sendo primeira frequência, máximo alto valor e total de modos, certo? Então aqui eu vejo que valores muito próximos, uma instabilidade grande da lona para esse tipo de freio, certo? No qual eu tenho no caso, eu tenho uma variação um pouco maior do coeficiente de atrito, ou seja, eu tenho faixa, que é 0,35, ou faixa, que eu posso usar qualquer valor da faixa para esse módulo de Young da lona, que eu vou obter 6.180 Hz. Mas, para eu reduzir o meu módulo, eu preciso que ele esteja abaixo de 37, de 0,37. E para eu reduzir meu total de modos instáveis, eu preciso que o coeficiente de atrito esteja abaixo de 0,33. E aqui a gente vê que, embora tenha números diferentes, ele vai recair naquela zona de 0,30 a 0,35. A mesma correlação agora, o módulo da sapata, o coeficiente de atrito e os parâmetros de instabilidade, certo? Aqui, novamente, a gente vê uma leve inversão. Se eu tenho uma sapata muito rígida, e para qualquer faixa de coeficiente de atrito, eu consigo um alto valor de frequência instável, daquela primeira frequência instável. Essa é a primeira, do primeiro módulo, do modo que surge, certo?
Mas esse valor também não atende, por outro lado, não atende meus outros dois requisitos, que é o quê? Reduzir intensidade dos altos valores e a quantidade. Então, eu vou ter que de novo cair no trabalho de conciliação, né? Eu quero o quê? Uma sapata muito rígida? Eu quero uma sapata mais suave? Vai depender também da parte operacional do freio, né? Mas o que a gente vê aqui é que o coeficiente de atrito também não muda muito, está sempre naquela faixa 0,30, 0,35 ou 0,4. E agora, para o tambor duplex, a correlação para o módulo de Young do tambor, coeficiente de atrito e parâmetros de instabilidade. Nota-se aqui uma redução da rigidez do tambor, certo? Para obter um melhor desempenho dele. No caso, máxima frequência, menor alto valor e menor número de modos. Isso aqui a priori já deixa claro o quê? Porque o freio duplex ele tem uma capacidade de frenagem maior, certo? Ele consegue fazer alta energização das duas sapatas, então eu não preciso de uma força muito grande no freio. Então isso aqui denota que talvez eu também não precise de um tambor tão rígido, certo? Tanto que ele trabalha com a mesma faixa de coeficiente de atrito. Os valores aqui, mesmo eu tendo aqui 0,37, eu tenho menor que 0,37, eu tenho a faixa inteira para essa correlação com primeira frequência, e eu tenho menor do que 0,33 para o total de modos instáveis. O que isso quer dizer? Que vai ficar na mesma faixa, vai ficar ali entre 0,3 e 0,35 no final, quando eu correlacionar todos os parâmetros, certo? E tentar encontrar a melhor variação para cada componente. E agora eu vou para o tambor pesado, certo? Vamos começar novamente. A gente começa da lona, passa para a sapata e passa para o tambor. Então tem o modo de Young da lona, coeficiente de atrito, parâmetros de instabilidade. A ordem das fotos é a mesma, da esquerda para a direita. Primeira frequência, máximo alto valor e total de modos, certo? Aqui, nota-se o que? Tambor de freio pesado, ele não atinge uma primeira frequência instável muito alta. Não tem muito o que fazer. Isso é virtude do tamanho das peças, certo? Até porque o tambor ele atua como um sino, certo? Ele atua como um sino para essas vibrações. A vibração dele é muito parecida com a de um sino, certo? Então eu tenho uma faixa de valor, eu tenho aqui uma faixa de valores de módulo de Young que permanece dentro da minha faixa, mas permanece numa zona moderada para a lona. O que é que isso me indica? Eu preciso de uma lona para absorver. A lona, no geral, ela é para absorver. Mas isso mostra, no caráter de um freio pesado, isso mostra que a lona tem uma participação mais importante na absorção, certo? Então, para coeficiente de atrito, olha só, eu vejo os mesmos valores, certo? E eu vejo máximo alto valor de 32 para essa correlação e 9,3 modos instáveis, certo? Assim, uma faixa de valores muito parecida com o que a gente viu acima, exceto pela primeira frequência. Então, vamos adiante. E aí para as sapatas? Para as sapatas a gente já viu uma grande evolução aqui em termos de valores. Olha como eles se concentram em valores um pouco mais altos do que a gente viu antes. Temos que entender que aqui é um freio de caminhão, certo? Então a minha faixa de primeira frequência, eu consigo obter um valor muito alto com as sapatas, certo? Porém, a custa de eu conseguir estabilizar um coeficiente de atrito, certo? De eu conseguir manter ele abaixo de 0,37. E aqui, dentro dessa, no caso do total de modos, eu mantenho ele entre 0,34 e 0,37, ou seja, eu caio naquela faixa do 0,35, certo? Isso já mostra o quê? Que eu preciso ter um controle desse coeficiente de atrito, que é uma coisa muito difícil de se fazer, certo? Aí eu tenho máximo alto valor, um número muito alto, 100, o que era esperado, mas eu tenho um total de modos semelhante ao que eu já vi nos outros resultados para os outros freios. E finalmente, para o tambor, que era um dos que eu mais esperava, eu vejo que
valores moderados também, o que é um pouco surpreendente para a faixa de valores que eu coloquei, certo? Mas a gente vê o coeficiente de atrito agora, ó, eu já vejo aqui menor do que 0,35 para eu não ter tanta intensidade desses modos, e um número menor ainda, certo? Para eu reduzir as chances, certo? E não importando a minha faixa, eu também não vou conseguir aumentar o meu primeiro modo de frequência, ou seja, não adianta muito eu ter um tambor muito rígido, eu não vou conseguir aumentar essa primeira frequência instável. Então, o que a gente pode dizer aqui de tudo isso? Isso aqui me mostra que eu talvez precise de um controle do coeficiente de atrito, certo? Embora eu tenha que adequar os meus parâmetros de material a esses parâmetros de instabilidade, mas fazendo mais com que eles atendam às operações do freio. E aí eu fiz o compiladão, certo, de tudo isso que eu falei acima, certo? Que é um tanto confuso, porque são muitos resultados, embora o gráfico de análise de superfície facilite um pouco, sendo bastante colorido e bonito, né? Mas vamos compilar tudo isso. Qual é o meu melhor módulo de Young para cada valor? 1,15 para o pesado e 1,20 10A11 para os outros dois freios, certo? Ou seja, isso aqui me mostra que eu não preciso de um freio tão rígido para eu conseguir absorver vibração. Ok, as minhas lonas, elas oscilaram entre 1.10 a 1.18, certo? Tendo 1,15 no freio pesado. No geral, a lona ela tem que ser mais suave que o componente que ela vai entrar em contato. Isso é regra básica em qualquer contato de atrito, de deslizamento principalmente. Não precisa nem ser freio, né? Pode ser escova e estator do alternador. Isso não muda, certo? Mas o que eu vejo aqui, uma disparidade de operações. O freio simplex é um freio utilizado em carros compactos. O duplex ele pode até ser utilizado em carros compactos, mas ele está muito ligado a pequenos utilitários, como pequenos caminhões e caminhonetas de carga. E o freio pesado é o freio de caminhão. Então o que a gente vê aqui é uma tentativa de amortecer a lona para eu não prejudicar a minha distribuição de pressão. E eu venho aqui nas sapatas. Eu tenho a sapata muito rígida para o freio, certo? 1,73 10A11, certo? De aço. E eu tenho 1,58 para o freio duplex. Ok, faz sentido, é um freio que vai ter um potencial de frenagem maior. E eu tenho 1,33 para o simplex, que é um freio de um potencial de frenagem menor. O que é que eu tenho, né? Qual é o meu cenário aqui? Eu não quero deformar a minha sapata devido aos esforços de flexão e de tração que ali ocorrem. Então eu tenho muitos esforços no pesado, tenho muitos esforços, mas menos que no pesado, no duplex, e eu tenho menos esforços ainda no simplex, mas eu preciso garantir isso. E aí eu venho para aquele parâmetro que também é muito importante, que se ele for descontrolado, ele sobrepõe isso tudo e transforma o sistema numa verdadeira rádio de ruídos, tá certo? Eu tenho 0,35 como máximo obtido para o freio simplex, o que é um pouco antagônico que a gente viu, mas a gente tem que lembrar que esse é um freio para carros pequenos, né? Então faz sentido ele ter que desempenhar um coeficiente de atrito um pouquinho mais alto para ter um potencial de frenagem adequado, certo? Eu tenho o freio duplex que me deu um valor menor, ele tem um potencial de frenagem maior. Por si só eu consigo exercer mais força na sapata só pelo mecanismo dele, certo? E eu tenho um freio pesado que é 0,32, que é um freio que ele naturalmente vai produzir grandes torques de atrito, certo? E aqui eu coloquei a minha equação do movimento de novo, certo? E aí, qual é o significado desses resultados? Esses resultados eles entram nessa equação. Por quê? Porque quando eu mexo tanto nesses dois componentes aqui, certo? Na verdade é em todos, mas eu gosto de salientar esses dois. Eu vou reduzir, certo? Eu vou deixar assimétrico a minha distribuição de pressão, certo? Assim, o que seria essa assimetria? Eu tenho um contato que ele não é bem distribuído sobre a área,
certo? Mas a gente viu lá na pretensão estática que ele já não é bem distribuído no estático, mas existe uma coisa muito importante que tem que ser dita, certo? Essa assimetria ela vai contabilizar cada nó de cada elemento de contato. Então, se eu tenho vamos supor, uma faixazinha pequena de 10 graus, eu tenho 10 graus simétricos, ou seja, em torno daqueles 10 graus eu tenho uma boa distribuição de pressão, então tá ok. O problema é quando eu tenho uma distribuição de pressão que me pega 90 graus da sapata, de arco da sapata, mas toda desencontrada. E aí eu tenho o quê? O aumento desse K aqui. E quando é que esse K aumenta? Quando eu tenho uma confusão nesses termos aqui. Eu tenho uma sapata que não consegue lidar com os torques e deforma. Eu tenho uma lona que é muito rígida, certo? E por ser muito rígida, não tem o contato devido dela com o tambor, o que é aquele efeito do plugging, que é o efeito do arado, que a superfície rígida faz na superfície suave. E aí a minha sapata é muito rígida e eu não tenho esse efeito muito legal. E aí eu deixo a minha superfície de contato assimétrica, gerando até superaquecimento. Mas não é essa seara desse trabalho, certo? E aí eu tenho o meu coeficiente de atrito, que está ligado, não. E o coeficiente de atrito é importante comentar dele, porque ele está dentro dessa matriz. Lá em cima a gente viu, ele entra e está também na equação no paper ou no TCC, né? Ele entra na matriz, ele modifica a matriz, ele deixa ela assimétrica, certo? E o que é que acontece? Ele é contabilizado através desses dois componentes, do modo de Young e do tambor. Esses materiais influenciam nisso, certo? Meu coeficiente de atrito, ele não afeta tanto a área de contato, mas ele afeta os picos de pressão. Ou seja, se eu tenho picos de pressão ao longo da lona, uma lona desencontrada com picos de pressão, meu coeficiente de atrito ele vai intensificar, certo? A vibração que esse ruído vai causar, que esse pico vai causar. De resto, a distribuição vai continuar desigual. Certo? O módulo de Young do tambor é um dos principais parâmetros da análise, porque é o tambor, é o maior componente. É o que a gente chama de componente potência. Certo? Então, ele auxilia no aumento da primeira frequência, mas o impacto ele é maior no âmbito do estresse térmico. E eu tenho o modo de Young da sapata, que o maior problema é a sua rigidez e flexão, o fato dela se deformar. Então ela tem que ser projetada com cuidado. E eu tenho o modo de Young das lonas, certo? Ele tem um pouco das sapatas também, porque auxilia, ele influencia no contato, ele pode aumentar os picos, ele pode reduzir a área de contato, gerando essa desigualdade de distribuição de pressão, certo? E embora esses parâmetros também dependam do arranjo do freio, certo? Então, o meu modo de Young ele tem que ser um modo de Young adaptado para que a lona ela se molde ao contato. E aí eu reduzo essa distribuição, certo? E por fim, a diferença entre os três. O freio pesado é o mais exposto ao acoplamento modal, porque ele tem mais oportunidades. E ele tem a frequência muito baixinha, certo? O freio simplex, ele tem menos modos, certo? Mas estes têm muita intensidade. Lembra que a gente viu o alto valor lá, 220? E a gente viu no freio pesado 70, 80, certo? O duplex ele apresentou uma menor densidade modal ainda em relação aos outros dois, certo? E ainda tem uma primeira frequência elevada. Ele se mostrou mais estável, mas a gente sabe que isso nem tudo garante a aplicação dele, porque ele é mais caro e por ele ser capaz de um maior freio, né, ele acaba sendo utilizado em carros mais específicos, utilitários, carros até compactos mais caros, de versões mais aprimoradas e tudo. Então é até meio difícil encontrar um freio duplex, mas você encontra, certo? Então essas são as conclusões que eu tiro de toda essa análise, certo? Então é isso. Agora, o que foi que essa pesquisa nos entregou, né? Essa pesquisa nos entregou 5 artigos, um deles foi aceito e os outros estão aí na briga, né? Todo mundo já está sabendo da carta, certo? Essas são as produções, eu espero que venha mais coisas aí, certo? Com a máquina do stick slip, lembra que eu mostrei os mecanismos lá?
eu acho aquela máquina extremamente importante, porque a gente vai estudar o gatilho desse, sabe, aquela pólvorazinha que faz isso tudo acontecer, né?